Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Clicou, vendeu. O seu classificado digital. Quando fazer um testamento? Será que é preciso ou não de um advogado? É sobre isso e muito mais que você vai ficar sabendo agora no programa TPM. Olá, o programa TPM hoje está com um convidado fantástico, que é o Dr. Daniel Salomão, advogado, e nós vamos abordar um tema muito, eu diria, complicado, que são os testamentos. Daniel, prazer imenso tê-lo aqui conosco outra vez. Prazer é meu. A gente sempre te explorando, né? Não, imagina. Querido, como é que se faz um testamento? De que forma ele é validado? Eu quero que você explique primeiro tudo o que vem a ser o testamento. Tá, o testamento nada mais é do que um documento através do qual a pessoa quer deixar em vida alguns bens para serem partilhados após a morte. Certo. Então ela dispõe, é uma disposição de última vontade, que ela pode fazer dentro de alguns limites que a lei estabelece quais são e dentro de algumas formas. O mais usual hoje em dia é o testamento público, que a pessoa faz em um cartório de notas convencional, o qual inicialmente dispensa a necessidade de um advogado. Não é obrigatório que o advogado participe da elaboração desse documento. Certo. Então qualquer pessoa, no caso, pode fazer esse testamento. Lógico, vai ter que ter algumas regras, como você falou. A partir, se não me engano, é a maioridade de 16 anos, não é? Hoje? O primeiro ponto seria a capacidade civil, que hoje é 18 anos. Né? O Código Antigo falava em 21, o Código atual fala em 18. Essa capacidade vale para tudo na vida, inclusive para se firmar um testamento, sendo ele público ou particular, que a pessoa faz de próprio punho, mas ela precisa ter essa capacidade inicial. Esse testamento particular, como você falou, qual é o valor documental dele? O testamento particular, Luciana, ele tem a mesma previsão legal do testamento público. Com a diferença é que o testamento público se faz com todas aquelas formalidades. Do um documento feito em cartório de notas, com toda a garantia da autenticidade do documento. O testamento particular, ele também é possível de ser feito, a lei estabelece a sua previsão e é realmente o testamento onde a pessoa pode, a próprio rogo, de próprio punho, colocar em um papel... Sentar ali um dia e falei, resolvi fazer meu testamento, vou te incluir nele, tá? Aí eu vou sentar lá, vou escrever, deixa pra Zezé todas as dívidas. Não, pelo amor de Deus, isso me deixa até um mal-estar, não aguento mais dívida na minha vida. Mas o testamento pode ser feito, público ou particular. O público é mais usual, apesar de se ter um custo do cartório, ser mais garantia, pela segurança, porque a parte se sente assistida pelo próprio cartório, porque é um documento que tem fé pública por si só. Então, os trâmites, a parte entende que é mais seguro. E, estatisticamente, as pessoas recorrem mais ao testamento público. Agora, Daniel, quando é... Posso perguntar? Não, eu tenho uma pergunta então pra tá, fazer. eu deixo. Olha, se você mas não me, ainda. Se você não me incluir no seu testamento, você vai ver. Mas não, antes da Zezé, que eu sei sobre o que ela vai perguntar, eu quero saber o seguinte. Tudo bem, vamos supor, a pessoa fez esse testamento, não interessa, tanto o público quanto o particular. Perfeito. Ela foi a óbito e aí vai se abrir esse testamento. Perfeito. Como é que funciona essa coisa? Porque abertura. Como é que vai comprovar que realmente foi o morto que fez aquilo ali, que a autenticidade, porque o público, você tem esse resguardo dessa garantia. O particular, não. O testamento, seja público ou particular, Luciano, ele tem que passar por um procedimento judicial para ser convalidado. Porque, na verdade, quando a pessoa falece, deixando ou não o testamento, mas deixando bens, ela tem que fazer o processo de inventário. Havendo testamento, você tem o processo de inventário da mesma forma e, atrelado a ele, você tem um procedimento de abertura e registro do testamento público ou, no caso de testamento particular, de abertura e convalidação. Por quê? No testamento público, o juiz só vai verificar a autenticidade daquele documento, vai determinar o registro e se cumpre a disposição de última vontade contida naquele documento.
Testamento particular, como a pessoa faz de próprio punho, ele precisa ter as testemunhas que presenciaram aquele ato e o juiz nomeia essas testemunhas, tá? Para que elas possam confirmar a autenticidade, a validade daquele documento. Tá? Então, e tanto no público quanto no particular, há um procedimento judicial para convalidação, porque uma vez aceito o testamento como válido pelo juiz, aí sim essas disposições, a divisão dos bens que foram inseridas nele, vão ser consolidadas no processo de inventário. Então tudo é muito amarrado uma coisa na outra, né? A lei estabelece algumas exigências até pela importância do documento, né? Claro. É uma disposição de bens, é uma disposição de patrimônio, o juiz tem que ter a certeza que aquela realmente foi a vontade do testador. Ô, Daniel, uma outra coisa, querido, que eu quero perguntar para você. Quais são os casos que poderão existir anulação do testamento? Fora aqueles negócios normais, no caso, a criança tem que ser um cara consciente das faculdades mentais, não ser bêbado, em outras circunstâncias, quais são os pontos? O principal ponto que a pessoa que quer fazer um testamento tem que observar, Zé, é que ela tendo herdeiros necessários, ou seja, ela tendo filhos, pais vivos ou ainda o cônjuge sobrevivente, ela não pode dispor no testamento de todo 100%. O seu patrimônio. Ela precisa reservar aquilo que a lei chama de parte indisponível, parte obrigatória. Hoje, o que a gente mais vê no Poder Judiciário são equívocos quanto à quantificação do que você pode deixar em testamento e do que você não pode, diante da existência de herdeiros necessários. Então é muito importante que a pessoa que queira fazer o testamento e tendo filhos, pais vivos ou cônjuge, ou seja, sendo casada, é importante que ela respeite os 50% que a lei diz que você não pode tirar do seu herdeiro necessário. Para que ela então estabeleça no testamento para quem ela quiser essa parte disponível, sem ferir essa parte obrigatória, essa parte legítima. De sucessão. Esse é um caso assim clássico, onde o testamento realmente é nulo, porque a lei obriga que se respeite esses limites. Luciana, então 50% que você deixa para a família e os 50% você dá para mim. Eu dou para você, Obrigado. Pode deixar. Combinado. Gente, o assunto é muito legal, muito importante, mas agora é o momento da nossa patrocinadora Fisioforma. É o momento de falarmos sobre estética de resultados. É claro, vamos falar sobre Fisioforma. Olha, se você quer melhorar o seu corpo, perder medidas, por exemplo, tem ótimos tratamentos corporais e personalizados na Fisioforma. Isso mesmo. Já na primeira sessão, você pode perder de 2 a 4 centímetros. Imagina só, tratamentos para estrias e também uma novidade power na Fisioforma que vale a pena você conferir. Olha só, um super aparelho que trata gordura localizada, celulite e flacidez ao mesmo tempo. Gente, é muita tecnologia aqui bem pertinho de você, vale a pena mesmo. Agora, tem tratamentos faciais também. Se você quer ficar com a sua autoestima lá em cima, vale a pena. Como foi o caso dessa cliente, que hoje está muito mais feliz, olha só. Eu falo assim para as pessoas, parece mágica. Foi muito legal, foi perdendo peso, foi ótimo. E a autoestima também, lá em cima. Então não perca tempo não, em estética de resultados, seja tratamento corporal ou facial, o seu lugar é na Fisioforma. É só ligar em qualquer uma de nossas unidades e agendar a sua avaliação. Você viu só o recado? Basta dar uma ligadinha, agendar uma avaliação em qualquer unidade que você vai sentir e ver o resultado da Fisioforma. Nosso comercial e voltamos já com o Dr. Daniel. Se você, concessionária, ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br, o seu classificado digital.